grande adorador chamado Davi, mas a vida dele não se resumia só à adoração. Ele era um guerreiro valente. A vida dele toda foi uma guerra. E é isso que a gente vive. Exatamente o tempo que Davi viveu, a gente vive. Você nasceu para adorar. No domingo falamos de adoração. No entanto, tem um adversário. E ele faz guerra contra nós. Isso desde sempre. Desde o Éden. Que essa guerra ela foi deflagrada. Mas Davi, a trajetória dele, como você sabe, mesmo quando pastor, ele tinha as suas guerras contra leões, contra ursos, depois foi contra Golias e depois filisteus, e a vida dele assim foi até ele morrer. Por isso que ele não construiu a casa de Deus, porque o Senhor falou, você tem sangue nas tuas mãos, homem de guerra. Mas ele tinha um grupo chamado os Valentes de Davi, e eu gostaria que você abrisse em 2 Samuel 23, porque eu vou falar só de um homem, um que me chamou a atenção quando eu estava lendo. É claro que cada um dos valentes de Davi, cada um deles tem uma característica incrível. Alguns são do tempo da caverna de Adulão, outros se juntaram de forma posterior. E Davi aqui em 2 Samuel, capítulo 23, se você ler, não vou ler agora, mas só vou te dizer que se você ler do versículo 1 até o versículo 7, Davi está no fim da vida e ele está falando tudo que Deus fez na vida dele. Só que começa a relatar, a partir do versículo 8, os feitos dos valentes de Davi. Quem aqui é valente? Mas você sabe o que é valente? Valente não é não ter medo. Valente é enfrentar o medo. Você sabe o que é ser valente? Valente é você persistir onde todos desistem. Isso é ser valente. É você não desistir de orar, é ser valente. Você não desistir de crer, é você ser valente. Você não desistir de adorar, é você ser valente. E você ter a consciência que existe uma guerra espiritual, você se torna um valente de Deus. Então esses guerreiros, eles tinham, cada um tinha, foi Deus que deu o teu temperamento e Ele tem o controle da tua história. Ele não quer que você mude, é você mesmo. Ele só quer que você abandone tudo aquilo que faz mal para a sua vida. A carnalidade, o pecado, tudo isso faz mal. Mas as suas características, tem aqui valentes que são extrovertidos, outros são mais introvertidos, uns são mais concentrados. Essas características, elas permanecem. Por isso que quando você lê a listagem dos valentes de Davi, você vai ver que um é diferente do outro. Mas um que se chama Benaia, eu queria que você abrisse agora em 2 Samuel 23, mais o versículo 20. Leia o versículo 20. Não é muita coisa que está escrito sobre ele. É pouca coisa. É pouca coisa, mas é muita coisa. Porque aconteceu muita coisa nesse pequeno versículo na vida dele. Aqui está dizendo, Benaia, versículo 20, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel, grande em obras. Feriu 2 heróis de Moabe, vai vendo a lista. Ele feriu 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Pronto, essa é a vida de Benaia como valente de Davi. Está aqui dizendo por que ele se tornou valente. Porque quando ele enfrentou esses problemas, em todas as fases, em todas as etapas dos conflitos e problemas que apareceram na vida dele, é o que eu falei, ele não desistiu, ele permaneceu. Mas vamos falar de cada etapa? Primeiro, se eu colocasse uma listinha dessa para você, gente, não foram, a primeiro da lista aqui foram 2 heróis de guerra de Moabe. Não está falando de 2 soldados de Moabe. Não, heróis, não bastava um, são 2.
Isso significa que para eles serem heróis do exército inimigo, eram homens incríveis, que ninguém conseguia combater. Então, se eu fosse Benaia, ou você fosse Benaia, diante dessa listinha, talvez você sentasse e começasse a chorar. Algumas vezes, eu me pego, eu sou colérica, mas às vezes, se eu não tomo cuidado, eu tenho minhas doses de melancolia. E aí, Deus precisa me chamar a atenção, porque com essa listinha de Benaia, você senta e fala, tudo acontece comigo, não é possível, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou do lado do exército certo, eu estou do lado de Davi, eu não estou do lado nem de Saul, eu estou aqui do lado de Davi, estou adorando a Deus, mas tudo para mim é difícil. Eu olho para a direita, a vida das pessoas não é tão difícil como a minha. Eu olho para a esquerda, a do meu vizinho não é tão difícil contra a minha. Por que a minha é tão difícil? Bom, se ele olhasse para a direita, a pessoa da direita que não estava enfrentando esse nível de problema, não era um valente de Davi, era uma pessoa simples. Agora, se eu fizer uma pergunta para você, quantos querem unção? Aí, vamos ver, quantos vão levantar a mão? Quantos querem unção? Unção de milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Vamos ver, quantos que aqui querem unção de sinais, prodígios, maravilhas? Ok, você acabou de ser alistado para o exército de Deus e Deus anotou teu nome. Aí você falou, é pegadinha? Não. Você respondeu. Aí Deus, ok, então João, Pedro, Jonas, então eu posso treinar. Isso aqui é um treinamento de Deus, para você ter uma unção extraordinária. Este homem tinha uma unção extraordinária. E em cada um desses problemas, eu te pergunto, ele foi destruído? Não. Ele saiu moído? Não. Ele pode ter se assustado, pode ter sentido medo, pode ter sentido cansaço, mas ele não foi destruído. Então, o que Deus permite chegar na tua vida é pelo nível de unção que Ele quer derramar na sua vida. Se Ele, sabe, o seu problema é familiar, é grave. Você sabia que problemas que você supera, você tem unção naquela área? Então, se você superou um problema familiar, um problema no casamento, tenha certeza, você tem unção para orar por casamentos, para aconselhar, para falar para a pessoa, olha, eu vou guerrear, porque olha, eu sei o caminho por onde andar na oração, nesse caso, eu vou te ensinar a orar da mesma forma que eu orei pelo meu casamento. Mas vamos na primeira etapa do problema. 2 heróis de guerra. Esses 2 heróis de guerra, você pensa assim, é só guerra espiritual? Pensa numa pessoa do Novo Testamento que vieram 2 heróis de guerra contra ela. Uma mulher anônima, que ela tinha um problema, que era uma enfermidade. Ela tinha fluxo de sangue. Quais eram esses 2 heróis de guerra que vieram contra essa mulher? Bom, essa mulher está escrito que ela tinha gastado todo o seu dinheiro. Bom, se ela gastou todo o dinheiro com o médico e não resolveu a situação dela, agora ela não tinha mais um problema. Antes ela tinha um problema. Ela tinha uma enfermidade incurável, era um sangramento, uma hemorragia, e ela estava perdendo vida. Quando você tem uma hemorragia, você está perdendo vida. Você pode morrer a qualquer momento. O nível de hemorragia dessa mulher. Então ela tinha, número 1, ela tinha enfermidade. Agora, ela tinha problema financeiro também, o dinheiro dela acabou. Então, quer dizer, ela tinha 2 valentes contra ela. Eu pergunto para você, quais são os 2 valentes que você está enfrentando? Essa mulher estava enfrentando enfermidade, essa mulher estava enfrentando agora um problema financeiro. A mesma coisa Jairo. Jairo, ele tinha um problema, uma filha doente. Depois ele foi procurar Jesus. Estou fazendo a coisa certa, estou procurando Jesus. Agora eu não tenho só uma filha doente, agora eu tenho uma filha morta. Então 2 gigantes se levantaram contra a vida desse homem. O que é que eu vou falar quando eu chegar em casa? Porque eu fui buscar Jesus, não estive na hora da morte da minha filha. Agora todas as pessoas vão me julgar. Antes eu tinha um problema, minha filha doente. Agora eu tenho julgamento. É um pai ausente, um pai que não esteve, que acreditou em algo impossível de acontecer. Então
você está vendo que Benaia não é o único valente de Deus que enfrenta 2 problemas de uma vez. Intimidadores. Porque quando você enfrenta 2 heróis de guerra, Davi, ele enfrentou urso, leão, não ao mesmo tempo. Uma vez urso, outra vez leão. Davi enfrentou um herói de guerra. Quem foi o herói de guerra que ele enfrentou? Golias, mas era um Golias. Tudo bem, ele era enorme, mas era um Golias. Agora Benaia eram dois heróis. Eu quero te dizer, você que chegou aqui intimidado, porque você não tem um problema, mas você tem 2 problemas maior do que a sua capacidade de resolver. Este homem, ele não tinha ninguém do lado dele, você não reparou não? Aqui está falando que ele se tornou valente, porque ele enfrentou sozinho 2 heróis de guerra. O Senhor hoje está te dando unção para você olhar de frente para aquilo que está te intimidando, para você vencer no poder, na oração, na graça, no favor de Deus, na autoridade de Deus. Quem crê que você vai orar e você vai vencer? Não é uma palavra para te estimular, é a Bíblia. Se a Bíblia está falando que todo valente tem esse nível de unção, você é um valente, você pertence ao exército de Deus. Eu falei, vamos ficar em pé, e você ficou. Vamos orar, porque esse é o exército de Deus. Você acreditou que você é o exército de Deus, mas talvez neste momento, agora, você não está acreditando que você é o valente de Deus, mas Ele não erra, e Ele está dizendo, você está aqui porque você é valente. Você enfrentou o cansaço, você enfrentou, sabe, o frio para o Rio de Janeiro. Isso aqui é a mesma coisa que lá no sul, está com 5 graus, ou está com 1 grau. Então você enfrentou o frio, você enfrentou o cansaço, porque você sabe que a intimidação, ela é vencida através da fé e do posicionamento. Vamos orar já? Então você que está sendo intimidado, levanta a tua mão agora, coloca 2 problemas. Que bom, muitos já ficaram em pé, é isso mesmo, valente fica em pé. Então, eu gosto quando vocês respondem sem mesmo eu falar. Então você que está agora, quantos estão enfrentando 2 problemas ao mesmo tempo? Sabe, hoje quem que não está enfrentando? Eu sei que é um problema incomum, quase que incomum, as finanças. E aí tem finanças e mais um. E assim é o momento que nós estamos vivendo. As enfermidades estão assustadoras. Mas eu quero te dizer que Deus está aqui. O mesmo Deus que deu força, que deu estratégia, que deu unção para Benaia, Ele dá para você. Senhor, agora olha para essas mãos desses valentes que estão levantadas. Eles estão dizendo, sim, Senhor, assim como Benaia, eu estou enfrentando problemas acima das minhas forças, mas eu não olho para eles agora. Benaia não olhou para o tamanho do problema. Benaia olhou para ti, Senhor. Ele olhou para a força que o Senhor estava liberando. Benaia olhou para a unção que o Senhor estava liberando para ele. Por isso a mesma unção que estava sobre Benaia recai agora sobre a tua vida. E eu digo agora que a estes problemas vocês não vão permanecer em pé. Vocês estão sendo derrubados, enfraquecidos pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Quer dizer que não tem problema difícil demais para um Deus forte demais que nós temos. Ele é a fonte da força. Ele é a força. Mas voltando para Benaia, vamos ler novamente o versículo 20. Então Benaia, filho de Joiada, era homem valente, grande em obras. Fala, eu vou ser grande em obras. E o que é ser grande em obras? Grandes coisas aconteciam na vida dele. Não porque ele era rico, não porque ele era importante, mas porque ele era um valente de Deus. Porque ele estava no exército de Deus. Porque ele tinha respondido à convocação do exército de Deus. Agora, continuando aqui, Benaia, que era grande em obras, ele feriu. Pronto, você acabou de ferir 2 problemas, ele também. Ele feriu 2 heróis de Moabe. Agora, a outra etapa é um pouquinho mais difícil.
Ele desceu numa cova, nela matou um leão no tempo de neve. Aqui nós temos 3 problemas em um. Porque tem o leão, tem a cova e tem a neve. E esse homem enfrentou os 3. Você não parou para pensar? O que acontece num tempo em que tem neve? Não é um local propício para você fazer. Naquele tempo, você acha que tinha as botas que a gente tem agora para andar na neve? Não, era um terreno escorregadio. E em tempo de neve, o que acontece no inverno? É mais tempo de escuridão do que durante o dia. Quando a gente vai, Israel nem é o local que mais neva. Neva um pouquinho em Jerusalém, em dezembro, janeiro, pode chegar até em fevereiro, e nem todo ano neva. Mas tem países que neva o tempo todo. Mas uma vez... E nem foi em Jerusalém, o máximo que eu peguei foi lá na Jordânia. Eu não estava preparada para esse nível de... Ninguém estava preparado. Há muito tempo que na Jordânia não nevava. Mas nesse ano, o ano em que eu fui, foi logo depois que acabou a pandemia. Quando eu fui para a Jordânia, teve 1 metro de neve para surpresa de todo mundo. Sim, surpreendeu todo mundo. Inclusive no hotel em que eu estava, não estava preparado para esse nível de frio. Eu descobri que ali onde a gente tomava café da manhã, o aquecedor não estava vencendo. É a mesma coisa que um ar-condicionado que não está vencendo um nível de calor. O aquecedor não estava vencendo o nível de frio. E por que eu estou falando isso? Porque tudo ficou mais difícil para a gente. Sair, eu escorreguei, a gente não é preparado para isso. É bonito você ver no filme, mas você enfrentar a neve no dia a dia não é fácil, não. Aí eu descobri uma coisa, que a gente vê a neve no filme, que é legal, mas no dia seguinte, quando para de nevar, fica tudo muito feio, muito sujo. Mas eu descobri, como uma boa brasileira, que eu patinei, escorreguei, fui embora. Tudo é muito mais difícil na neve. E Benaia falou, não tem tempo difícil com Deus. Não, com Deus eu vou avançar, eu vou correr, tem muralha, eu vou atravessar, eu vou pular, seja o que for. Com Deus não tem tempo difícil. Agora tem um leão que está me incomodando. Por que ele foi atrás do leão? Porque você pode dizer Benaia também. Benaia, tudo bem, os 2 heróis vieram contra ele. Agora, ele foi procurar problema, o leão estava quieto na cova. E Benaia foi atrás do leão que estava na cova, se escondendo do frio. Não, Benaia não foi procurar problema. Benaia foi na fonte do problema. Benaia estava cansado daquele leão. Aquele leão atacava, igual o leão que atacava o rebanho de Davi. E Davi falou, chega, eu vou acabar com o leão. Não adianta eu ficar contando todos os prejuízos que eu tenho. Eu tenho que ir na fonte do problema. O problema é que você muitas vezes não vai na fonte do problema. Você fica desgastado. Você fica brigando com as pessoas. E Deus já falou, olha, não adianta você ficar brigando com as pessoas, porque o teu inimigo não é carne, não é sangue. Você não está indo na cova procurar o leão que está trazendo esse ambiente, essa atmosfera de discórdia. Você não está orando para Deus derrubar tudo aquilo que o inimigo, todo plano, todo projeto que ele está fazendo contra a tua vida, contra a tua família. Você fica achando que o problema é a tua sogra, que o teu problema é a tua cunhada, que o problema são as pessoas, que o problema é alguém aqui na igreja. Não, o problema é o leão que está lá sossegado na cova. Ele vem, ele te ataca e volta para a cova. Ele vem, ele te ataca e volta para a cova. E você diz, mas o leão sempre vem. Ele vem quando eu não espero. Mas até que o leão vem, até que você tome uma atitude, até que você diga, eu não desisto da minha família, eu não desisto de orar por essa enfermidade, eu não desisto de orar pelas minhas finanças, eu não desisto de orar pelo meu ministério. Eu sei que eu tenho um chamado, não tem ninguém, não tem conspiração. Hoje o que você mais vê nas redes sociais são teorias de conspiração, mas
Tem pessoas que têm essas teorias de conspiração no meio da igreja. Está todo mundo conspirando. Estão querendo me derrubar. Estão querendo me bloquear. Estão querendo me prejudicar. Não, ninguém quer te prejudicar, não. Quem quer te bloquear, paralisar, prejudicar, não é de carne e osso, é o teu inimigo, é Satanás. E quando você começa a orar, a jejuar, a orar e declarar, entra de cabeça erguida, você só se dobra diante de Deus. Você quer falar com o Senhor, adorar, pode pôr a boca no pó. Aí sim, para Deus, põe a boca no pó, se derrama, chora, baba, faz o que você quiser, é para Deus. Agora, levanta, quando você vai orar para guerrear, vai de cabeça erguida, declarando: cheguei chegando, eu estou indo, olha, o meu dia está difícil, é inverno no meu dia, mas eu estou entrando na cova hoje. Não é você que vai me atacar, hoje sou eu que estou indo para declarar que a minha família é guardada, protegida pelo sangue de Jesus. O escudo de Deus está sobre a minha casa. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que eu tenho um Deus que se chama Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus que restitui. Eu quero declarar que eu tenho um Deus, eu não vou ficar patinando nas dores emocionais. Eu tenho um Deus que me cura. Ele cura as minhas emoções, Ele cura a minha mente, Ele cura o meu corpo, Ele salva o meu filho. Eu vou parar de falar, de reclamar do meu filho. Eu vou orar pelo meu filho. Ele está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Nenhuma cadeia vai prender o meu filho. Isso é ir até a cova do leão. Se você cruzasse com Benaia, talvez você dissesse: que cara doido, tinha que ficar embaixo do cobertor. E sabe o que é ficar debaixo do cobertor? Ficar na zona de conforto. Porque debaixo do cobertor eu fico com controle remoto, eu reclamo de um canal, eu reclamo do outro, eu reclamo do outro, eu reclamo da minha cama, eu reclamo das pessoas. Debaixo do cobertor você não faz nada. Enquanto você não entrar numa campanha de oração, querido, não é orar, o sapato apertou, agora eu vou orar. Não, orar um dia não funciona. A guerra, ela é constante. E eu quero fazer uma proposta para você. Vamos fazer uma campanha de guerra. Porque nós não podemos baixar as armas. Nós não podemos abrir mão, sabe, da força que Deus deu. Diga ao fraco: eu sou. Então, querido, você que entrou aqui rastejando, sabe, você arrastando o pé, eu digo, fala agora para você mesmo. Olha, todo desânimo, fala para você. Fala primeiro, porque tem guerras que a gente vence primeiro aqui dentro. Benaia teve que, antes de ir lá na cova do leão, ele teve que vencer uma guerra aqui dentro. Benaia, não adianta você ficar em casa chorando: o leão veio de novo. E não bastasse o leão, agora é inverno, tudo é difícil na minha vida, tudo é impossível na minha vida. Não, Benaia teve que sacudir a poeira e dizer: hoje é o dia. Alegrei-me porque hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje eu vou reagir. Hoje eu vou orar como eu nunca orei. Eu vou começar hoje, Senhor, um propósito. São 7 dias de oração. Olha, eu vou sair ungindo a minha casa, vou sair ungindo a minha carteira, vou sair ungindo tudo. E eu vou 7 dias de oração. Meu amado, você pega 7 dias de oração e diga assim: Senhor, eu vou 7 dias de oração baseado no Salmo 91. Faça qualquer coisa, mas você precisa guerrear. Você é valente, não de Davi, você é valente de Deus. A tua diferença sabe qual é a diferença entre você e Benaia? A que eu acabei de dizer. Benaia era valente do exército de Deus, mas aqui ele é conhecido como valente de Davi. E você é o valente de Deus nesta geração. Então, se você quer enfrentar o leão, diz agora: Senhor, eu vou enfrentar. Então, quem tiver coragem, fique em pé para ir até a cova agora, em nome de Jesus.
É agora que a gente vai até a cova. Sabe, uma cova. Agora pensa, antes da gente orar, o que é cova para você? É um beco sem saída. Sou eu e o leão. Alguém vai sair morto daqui. Alguém vai sair derrotado daqui. Não tem saída. Eu entrei pela porta da cova. Só um vai sair vivo daqui. Então eu quero te dizer que nesta oração só um vai sair vencedor. E você é o vencedor. Você vai até a fonte. Você vai até os segundos céus. Os segundos céus, Daniel, antes da gente orar, eu quero te dizer que Daniel, eu tenho gerado isso muito no meu coração, porque a gente está no nosso devocional, nós estamos lendo Jeremias, e nós chegamos no capítulo que eu fico entusiasmada, e eu falei, Jonas, é esse capítulo que Daniel leu. Quando ele leu esse capítulo, ele entendeu que era tempo de libertação, que já tinha passado tempo demais, já tinha passado 70 anos. Aí está escrito no livro de Daniel. Daniel, lendo a palavra, eu entendi que é tempo de guerra, que é tempo da promessa se cumprir, mas a guerra que está envolvida, porque é tempo da promessa se cumprir, é muito grande. Mas eu, Daniel, entrei em jejum e oração. E o céu se movimentou. Então saiba, tem uma grande guerra, porque você está vivendo um tempo profético. Você está vivendo um tempo onde profecias estão se cumprindo. As promessas estão se cumprindo. Você faz parte dessa promessa. Você foi chamado para ser guerreiro no pior momento da humanidade, mas no melhor momento da unção, porque o vinho novo é o melhor vinho que Jesus deixou para a última hora. O vinho é a unção e está sobre a sua cabeça. Então recebe essa unção, a unção do vinho novo, e entra agora, fecha os teus olhos para você se concentrar no leão que levantou contra a sua vida, e entra agora na cova. Você que viveu grandes tragédias, você que viveu grandes levantes contra a sua vida, diga agora comigo, na autoridade do nome de Jesus, eu reconheço que eu sou valente de Deus, e hoje eu entro na cova do leão para sair com tudo que é meu nas minhas mãos. Tudo que o leão roubou vai ser restituído agora, em nome de Jesus. Agora vamos entrar na cova. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos entrando agora nos segundos céus. É um local de resistência, é um local de teto de bronze, e nós declaramos agora que entramos na força do Senhor Jesus. Não entramos sozinhos. O Senhor vai adiante de nós. Ele é Jeová Sabaó. Ele está à nossa frente. Ele está à nossa retaguarda. Estamos vestidos com a armadura, cobertos com o sangue de Jesus, revestidos de poder e de autoridade, e declaramos agora ao leão: tudo aquilo que você roubou e que nos pertence, larga agora na autoridade do nome de Jesus, porque é nosso. Larga agora todas as bênçãos da nossa família, larga casamentos, larga filhos, larga saúde, em nome de Jesus. Larga agora ministérios, unção, larga tudo que pertence a esta igreja, larga agora a mente das crianças, larga agora as emoções dos jovens, larga agora tudo aquilo que é nosso, larga agora o avivamento que estava retido. O avivamento não mais vai ser retido, é céus abertos sobre a unidade em Cristo. É tempo de se levantar em força, não mais intimidados, mas em glória, em força, para andar pela ilha do governador, levando luz, glória e avivamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Benaia não acabou. Pega a tua Bíblia, fica em pé já. Mas Benaia não acabou. Benaia. Versículo 21 de 2 Samuel 23.
Aí Benaia, depois que ele desceu numa cova e matou um leão em tempo de neve, ele matou também um egípcio, homem de grande estatura. Gente, 2 heróis de guerra, um leão, agora um gigante. E aqui está falando que é um egípcio de grande estatura. Agora veja que falta de proporção aqui. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Que coisa estranha. Um gigante vem contra você. Você não está preparado, porque ter um cajado não é preparo. Quem olha de fora, se eu estivesse vendo um filme, eu estou vendo filmes de Benaia. Mas quais foram as estratégias de Benaia? Número 1, não recuar. Para ele pegar a lança do gigante, ele teve que chegar perto do gigante. Você não me intimida, não. Eu não vou fugir. Eu não vou desistir. Você é grande, mas olha, eu não estou olhando para o teu tamanho, eu estou olhando para o tamanho de quem está do meu lado. Quem está do meu lado é o meu Senhor, que é muito maior do que você. Ele aprendeu com Davi isso. Você vem comigo com lança, com escudo, mas eu estou indo na autoridade do nome de Jesus. Querido, você tem o nome de Jesus, que é um poder explosivo no reino espiritual. Você vai se aproximar do gigante. Ele se aproximou do gigante. Tem uma arma, como está escrito em Eclesiastes 9, a arma da sabedoria, do discernimento, da estratégia que Deus te dá no momento que você está orando. É algo incrível. Teve um dia que o pastor Francisco estava enfrentando uma guerra tão forte, tão forte, tão forte. Eu ainda não conhecia o Jonas. E ele foi na minha casa. E ele falou assim: olha, as trevas se levantaram com força contra você. Ele falou assim: você faz uma loucura? Eu falei: até 4. Eu falei assim: a loucura que eu estou vivendo, eu preciso fazer uma loucura maior. Ele falou assim: olha, Naira, não, é um ato profético. Você vai colocar, assim como Raabe colocou um cordão vermelho, você vai fazer uma campanha de oração. Você vai usar todas as armas que Deus te deu, o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Mas para você lembrar que você está fazendo isso, não é que esse fio vermelho vai fazer alguma coisa, mas coloca ali, igual quando você coloca no teu dedo, colocava no teu dedo, né? Um fio para te lembrar. Ele falou assim: coloca na maçaneta da tua porta, para que cada vez que você olhar, você vai lembrar: forte e poderoso é o meu Deus, e o sangue de Jesus tem poder. Aí eu olhava, e quando eu olhava para aquele fio, eu falava: é isso mesmo, eu tenho que orar agora. Senhor, eu quero declarar que o sangue de Jesus está guardando a minha vida, guardando a minha casa, e o sangue de Jesus é arma de proteção e é arma de ataque. Por isso, aí eu já exagerei. Aí eu joguei o sangue de Jesus no arraial do inimigo. Disse: agora queima os teus planos, queima os teus projetos, porque o sangue de Jesus é a vida de Cristo, e a vida de Cristo destrói todos os planos das trevas. Querido, então por isso que Benaia, ele foi até perto do gigante. Acho que o gigante ficou olhando para o cajado. Não vai dar certo. Eu vou matar com o sopro da minha boca, eu vou destruir Benaia. Mas que doido, ele vem, está chegando perto de mim com esse cajado. Enquanto o gigante olhava para o cajado, ele pegou a lança e matou com a própria lança do inimigo. Enquanto o inimigo fala: só foi num culto. Ah, não, você não foi só no culto, você entrou na cova do leão, você destruiu todos os planos e projetos pelo poder do sangue de Jesus. Ele olha para a tua fraqueza e não olha a força de Cristo em você. Ele olha para o teu histórico de desistência, mas ele não olha para o Espírito Santo te avivando hoje. Em nome de Jesus, seja revestido agora de poder, de graça, de glória, de força, de ânimo. Eu queimo todo desânimo nesta igreja, em nome de Jesus. Eu queimo na autoridade do nome de Jesus toda
tristeza, toda angústia, toda aflição. Guerreiros de Deus, encham-se agora de fé, de esperança, de graça, de glória de Deus, em nome de Jesus. Agora segura o teu cajado. Cajado é autoridade. Segura o teu cajado. Levanta o cajado agora bem alto. O inimigo olha para o teu cajado e ele não sabe o que vai acontecer. O teu cajado é para lembrar que o Senhor é o teu pastor e nada te falta. Não falta a vitória, não falta a força, não falta a restituição, não falta a cura, não falta a presença de Deus na sua vida. Por isso agora nós declaramos as trevas, recua em nome de Jesus. Nós declaramos agora que com a espada que retiramos da sua mão, nós agora rasgamos todos os teus planos, todos os teus projetos sejam frustrados em nome de Jesus, em nome de Jesus.